Bom dia a todas e a todos, bom dia a todas as pessoas. Estamos aqui reunidos para uma discussão muito importante. Eu acho que é interessante a gente frisar algumas coisas, né? Primeiro que a gente está tendo um corte sucessivo no orçamento ao longo dos anos, e esses cortes no orçamento muitas vezes geram diversos tipos de boatos, né? Como nós aqui somos uma instituição de ensino técnico, né, e tecnológico, é importante que a gente reforce o encontro com a realidade. Por isso essa proposta, né? A gente precisa sempre trabalhar com a realidade e com o diagnóstico do presente. E só tem uma maneira para a gente fazer isso em termos de orçamento, olhando para ele. O que torna mais interessante ainda é que a gente tem um técnico integrado em administração, né? E pessoas que estão se formando em alguns quesitos relacionados à contabilidade, gestão de empresa, e o IFAL, o Instituto Tecnológico, o Instituto Federal de São Paulo, ele é uma instituição que tem uma gestão, que precisa ter uma contabilidade, que tem que lidar com recursos escassos, e que tudo isso pode ser um exemplo para o próprio curso. Antes de passar a palavra para o André, eu já vou apresentar aí para a Débora, eu queria aqui falar um pouco das pessoas, né, que estão por trás dessa organização, e eu não sei se elas querem dar uma palavrinha rapidamente, né, mas a gente teve 2 encontros para pensar a realização desse evento, né. Então, no primeiro encontro, estávamos lá, né, e aí o Barna Gleison, a Cibele, a Levi, o Washington, e mais algumas pessoas que também estiveram no segundo encontro, onde então a gente conseguiu dar um delineamento para esse encontro, né? Então, no segundo encontro, no primeiro encontro teve essas pessoas, mais as pessoas do segundo encontro, que são o Rodolfo, o Clepson, o Alexandre, o Gilmário e o professor Anderson, o Odair, né? E eu, que também participei dessas 2 reuniões. E também queria fazer um agradecimento mais próximo, né? Ao Rodolfo, Alexandre, Odair, que a gente conseguiu administrar para que esse encontro pudesse ser realizado. Eu queria saber se o Alexandre, o Rodolfo, o Odair, que estão aqui presentes, eles querem falar alguma coisa, ou a gente já pode encaminhar para os convidados. Bom dia a Pode falar, todos. Bom dia a todos. Obrigado, professor Leonardo. É muito importante, né, que a gente tenha um momento como esse para conversar, para nos apropriarmos, né, do que está acontecendo no Instituto, do que está acontecendo no nosso campus, né, desmistificar muita coisa. A fala de Leonardo é muito importante, né, essa questão das interpretações que são dadas pelo que está acontecendo, pelo que vem surgindo na mídia, pelo que vai aparecendo. Então, é muito importante que a gente tem esse momento de conversa, né? A situação realmente é complicada, mas o Instituto Federal de Alagoas é uma instituição muito forte, né? Muito forte no Estado, e os IFES no país como um todo é uma instituição muito forte. Uma instituição muito forte, uma instituição que dá muito resultado, uma instituição importantíssima, né? Importantíssima, porque nós mostramos como a educação pública, né, pode ser, né? E a gente pede que esse modelo de instituição pública de ensino se espalhe para as outras instâncias, né? Para a instância municipal, para a instância estadual. É muito importante a gente ter esse momento de conversa. Eu tenho muito orgulho de fazer parte do IFAL por ser uma instituição que tem uma abrangência muito grande, né? A gente vai lá nos projetos de Mulheres Mil, lá desde daquele grupo de mulheres que precisa ser assistida, que precisa se qualificar de alguma forma, até a pós-graduação. Então, eu me arrisco a dizer que não existe, né, no país uma instituição com uma abrangência tão grande quanto os institutos federais. Então, assim, eu tenho um orgulho muito grande de fazer parte do Instituto. Eu sei que o Instituto é uma instituição muito forte, né? E que, se Deus quiser, a gente vai passar por mais essa crise. Não é a primeira crise que a gente enfrenta, né? A gente vai passar por mais essa crise. Não está sendo fácil, principalmente pela conjuntura que a gente está vivendo, né? Todo mundo em um momento pandêmico, onde todo mundo teve que se reinventar, né? E nós ainda estamos nos adaptando a essa plataforma. Né? A natureza dos nossos cursos não mudou, né, presencial. A gente está no meio de um ensino remoto emergencial,
tivemos que nos adaptar a esse momento, né? E estamos conduzindo o que tem que ser conduzido, né? E a gente já está encaminhando para, graças a Deus, finalização de mais um ano letivo, início de mais um outro ano letivo, e eu espero que essa situação ela passe o mais rápido possível, né? E que a gente retorne ao nosso modelo presencial, mas com a certeza de que nada mais será como antes, né? Então, tudo mudou, né? E a gente precisou e a gente precisa se adaptar e a gente está aprendendo muito com esse momento. Então, assim, eu quero agradecer a todos os presentes, principalmente aos alunos que estão aqui, né? Os alunos que fazem a instituição, a razão de ser da instituição são os alunos, né? Então, todo o esforço de toda a comunidade do IFAL, técnicos, professores, né, terceirizados, é visando, né, o bom desempenho do aluno, que o aluno consiga alcançar os seus objetivos, os seus sonhos, e é muito bom lidar com esse público, né, porque ele nos renova. Eu sempre falo que nas aulas eu sempre aprendo muito mais com eles do que eles comigo, porque eles vêm com aquela mente mais limpa, né, com menos vícios. Então, às vezes, eu apresento um aspecto do assunto e eles me dão uma visão totalmente diferente e eu começo a pensar, realmente, eu devia pensar por esse lado também, né? Então, é muito prazeroso, né? Eu sempre falo com os meninos, os momentos que a gente tem de maneira síncrona são momentos muito bons para mim, né? Que me ajuda a manter a minha sanidade mental e me ajuda a perceber qual é a minha principal função, né, aqui dentro do Instituto. E essa troca com eles é muito importante, né? Mas eu quero agradecer ao professor Leonardo, o professor Daí, professor Rodolfo, todos os professores que estão envolvidos, né, na construção desse momento, né? Débora, André. Débora, não tenho nem o que dizer, né, Débora? Eu te aperrei um monte, né? E sempre Débora está lá de prontidão a fazer as coisas, a fazer a coisa acontecer. Então, assim, a equipe do IFAL Campo Santana não tem igual, né? Eu desconheço, porque eu trabalho em Santana mesmo, mas eu vejo assim pelas reuniões, os outros, eu não sei nem se eu posso falar isso, mas é porque meu coração está em Santana e a equipe de Santana é fenomenal, né? Então, é só agradecer a vocês e desejar a todos um bom momento, né, que a gente consiga desmistificar muita coisa, a situação está complicada, mas somos uma instituição forte, né? Temos uma história dentro do estado de Alagoas, né? Eu tenho orgulho de dizer que meu avô se formou na escola técnica. Então, meu avô se formou lá atrás, né? Então, tem tanta gente que construiu, que deu sangue para essa instituição estar onde está, né? Então, a gente precisa também fazer reverência a essas pessoas, né, que fizeram com que a nossa instituição ela seja tão forte, né? A gente está aqui num momento da instituição, né, colocando o nosso tijolinho ali para essa construção, né? Mas vamos em frente e, se Deus quiser, tudo vai dar certo. Obrigado a todos. Obrigado, Alexandre, pelas breves palavras. É interessante, né, que esse diálogo com os alunos que a gente está propondo, né? Vocês são realmente a razão. Eu vou direto passar a palavra para o André, né? O André, ele é chefe do departamento administrativo, o nosso ministro da Fazenda dentro do IFAL, o ministro da Economia, né, o pessoal que debruça e tem angústia, né, de receber esse orçamento e ver as suas possibilidades de aplicação. Né? E depois a gente vai ouvir a presidenta da comissão de retorno, né, a Débora Amorim de Vasconcelos, porque ela também vai ter considerações importantes para falar sobre a realização desse orçamento e a questão do IFAL. Então a palavra está com você, André. Manda bronca. Bom dia a todos. Só tu não vai me confundir com o Paulo Guedes, né? Aí eu não vou gostar, não. Eu não participo mais também de nenhum salto coletivo. Pessoal, para quem não me conhece, alguns não me conhecem, meu nome é André, como já foi apresentado por Leonardo. Sou chefe do departamento de administração aqui do Campo Santana de Ipanema. Sou engenheiro agrônomo de cargo aqui no IFAL, Campo Santana de Ipanema. Tá? Sou técnico em agropecuária, formado em Satuba. Tá? Acho que poucas pessoas sabem dessa minha formação. Né? Sou cria da casa.
até Alexandre comentou, a questão do avô dele, eu também tenho muito orgulho de ter estudado nessa instituição e hoje ser servidor da instituição no qual me formei como técnico agropecuário. É um desafio, pessoal, é um desafio enorme, né? A gente, até eu brinco, essa semana eu postei sexta-feira, eu estava tão estressado, Leonardo, aqui, de manhã, por causa daquela questão orçamentária, de uma reunião, que de tarde fui para a fazenda e fui pegar o trator e fui arar uma terra lá, que o Gilberto já tinha falado, eu disse, não, eu vou. Para dar uma... Disse, olha, Gilberto, é melhor 10 mil vezes ser engenheiro agrônomo do que você estar tomando conta do IFAO, não da questão administrativa, mas especificamente da questão orçamentária, que é algo que realmente vem fazendo com que eu fique bastante preocupado e perder noite de sono. Às vezes eu até converso com o Alexandre em relação a isso, com todo mundo aqui, né, com o Gilberto principalmente, que a situação não é fácil. A situação que nós estamos passando hoje é uma situação bastante complicada. E digo além do mais, sou bem claro aos alunos, se nesses próximos 2 anos, pessoal, nós continuarmos com essa queda orçamentária, nós iremos entrar em colapso. Eu tive sexta-feira passada, retrasado, na casa do reitor, lá, professor Guedes, lá em Palmeiras, e eu disse, professor, nesses próximos 2 anos, a gente tiver uma redução de orçamento como está tendo, o IFAO, assim, colapso, não tem como. Eu vou fazer uma breve apresentação, pessoal, do nosso orçamento, né, e assim, tentar mostrar para vocês um pouco da nossa situação, tá? Deixa eu entrar aqui com a outra tela aqui. Deixa eu ver como é que faz aqui. Apareceu não, né, ainda? Ué. Apareceu. Não é bem essa tela que eu queria, mas... Vamos lá. Pois é, eu estou com 2 telas aqui, não sei porque está aparecendo pequeno, não fica na ela toda. Mas dá para enxergar, André. Pode continuar. Tá, né? Bom, pessoal, então, como eu falado, vou falar um pouco do orçamento aí, né, do nosso orçamento de 2021. Fazer um breve resumo. Até então, pessoal, nós estávamos trabalhando com a lei, com o orçamento como é que eu posso dizer? O orçamento que tinha sido proposto pela Lei 14.116 de dezembro de 2020. Então, esse orçamento proposto foi o que o governo tinha enviado para o Congresso para aprovação, porém, a gente não teve essa aprovação tão rapidamente, né? A questão da pandemia, esse ano, como ano passado, a questão das brigas internas de política, né, no Congresso, a questão da eleição do Congresso também, tudo isso prejudicou a aprovação do orçamento. Então, o governo mandou esse projeto de lei, né, 14.116, em dezembro de 2020, para o Congresso, tá? E com isso a gente vem trabalhando com orçamento de 1/18 avos, pessoal. Como é que funciona a temática do orçamento? Quando o Congresso ele não aprova o orçamento federal, né, em janeiro, o governo ele fica liberando 1/18 avos do nosso orçamento para nós irmos trabalhando até o dia que o Congresso aprovar o orçamento e o presidente for sancionar a lei. Então, nós trabalhamos com esse 1/18 avos até agora, até o mês de maio. Nunca aconteceu isso. Já estamos numa situação caótica, né, e nunca aconteceu dessa aprovação demorar tanto. Passamos o quê? Praticamente 5 meses trabalhando com 1/18 avos. Para vocês terem ideia, 1/18 avos, pessoal, no nosso orçamento, significa 30 mil reais. 30 mil reais não dá nem para a gente pagar o aluguel do prédio. Você imagina a aflição que eu estava por esses dias aqui em Santana. E desse 1/18 avos, né, o governo ainda havia contingenciado 60% desse 1/18 avos. Então, mais ou menos, o nosso orçamento era para vir mensal em torno de 90 mil reais, o governo contingenciou 60% e a gente estava recebendo 30 mil por mês. Então, a situação estava bastante complicada, né? Nosso orçamento foi aprovado agora, dia 22 de abril de 2021,
né, através da lei 14.144. Então, o presidente sancionou a lei, depois de o Congresso aprovou no dia 20, e no dia 22, o presidente ele sancionou a lei e abriu a margem de a gente receber o orçamento. Né? Só que quando o presidente ele sancionou a lei, além dos 60% contingenciado, ele contingenciou mais 18,75% depois da sanção. Eu coloquei interrogação aí, pessoal, porque até então a gente não sabe do valor. Eu até estava conversando com o diretor de finanças e orçamento lá da reitoria agora, a gente não sabe o valor que foi realmente cortado. A gente já estava com 60% contingenciado, e desses 60%, além do mais, ele contingenciou mais 18,75%. O nosso orçamento hoje, pessoal, está um pouco... Deixa eu tentar aumentar aqui a tela. O nosso orçamento hoje, de Santana do Ipanema, é R$ 1.407.322. R$ 407.322,65. Equivale a 3,6% do orçamento geral que o IFAL vai receber. Vocês podem ver aqui embaixo, o IFAL tinha previsão para receber 39 milhões esse ano. Desses 39 milhões, 1 milhão, quase 1,5 milhão, pouco mais de 1.400.000, na verdade, vem para o Campo Santana de Ipanema. Só que, como eu estava dizendo, desse 1.400.000, pessoal, 60% está contingenciado. Ou seja, em torno de R$800 mil, está dentro daqueles 60%, está contingenciado. A gente só tem, então, 600 mil para trabalhar. 600 mil para trabalhar. O governo vai liberar? Quando? Não sei se vai liberar. Tem que liberar. Se não liberar, não tem como. A conta não fecha. Porque vocês terem ideia, pessoal, e principalmente a vocês, alunos, eu cheguei aqui no IFAL, bem depois, um pouco depois de Alexandre, acho que o Alexandre foi um dos primeiros que entrou aqui junto com o Gilberto. Na época que Alexandre entrou, pessoal, em 2010 aqui no IFAL, o orçamento do Campo Santana, só o orçamento do Campo Santana, era R$3.300.000. R$3.300.000. Ao longo desses anos, o nosso orçamento hoje está menos da metade do que nós recebíamos há 10 anos atrás. Então, vocês imaginam a situação caótica que a gente estamos vivendo, tá? E mesmo assim, a gente ainda consegue desenvolver bastante atividades, né, aqui no IFAL, consegue fazer bastante ações, programas, né, aqui dentro do Campo Santana do Ipanema. Então, o orçamento nosso hoje estava previsto de 1.407.000, né, como eu disse a vocês, está contingenciado 60%, e o governo agora, mais 18,75%, ele contingenciou agora, só que na lei, ele não especificou como é esse contingenciamento. Por isso que vai ter uma reunião próxima semana com todos os diretores gerais do IFAL, dos campos, como o chefe de departamento, com o reitor, para poder tentar entender o que foi que houve nessa sanção. Já estava ruim para a gente e agora ficou pior ainda. Para vocês terem ideia aqui é a dotação do campus. Então, o nosso campus tem previsão para receber 1.407.000, como eu havia falado, tá? A despesa que eu informei, pessoal, foi de 1,5 milhão. Para a gente funcionar hoje, a gente precisa de mais de 1,5 milhão. Ou seja, vocês podem ver que a gente está com um saldo negativo aí de R$130 mil. Saldo negativo. Nessa outra coluna aqui à direita, eu coloquei aqui o orçamento que nós iremos receber de 1.400.000, abaixo de 2.500.000, seria um valor mais ou menos satisfatório para a gente fazer funcionar o campus. Hoje, para a gente fazer funcionar o campus de forma melhor, né, seria em torno de mais de 2 milhões no nosso orçamento. E mesmo assim, a gente tem um déficit de 600 mil reais. Mas vamos partir para essa coluna da esquerda aqui. Então, pessoal, hoje, o Campo Santana precisa de 1,5 milhão para sustentar. Nós só temos 1.400.000. E se o governo não liberar, que ele vai liberar, a gente entra em colapso. Porque a gente já está com saldo negativo de R$130 mil. Aí você pode perguntar, André, como é que a gente vai, esse saldo negativo, como é que a gente vai custear? Pessoal, no ano passado, eu fiz eu aprendi muito isso com o Pedro Valadares, que é o chefe do departamento de administração. A gente tem um chamado restos a pagar, tá? Esses restos a pagar,
significa orçamento do ano passado, a gente transferindo para o orçamento do ano posterior. O que é que isso acontece? No ano passado, a gente sempre fazia isso todo ano. O que sobrava, vamos supor, do ano anterior, a gente tentava repassar, empenhava e repassava para o ano posterior, para dar uma aliviada nas nossas contas. Só que no ano passado, o ministro da Economia disse que não aceitaria esse tipo de manobra orçamentária, que ele chama. E começou a todos os órgãos públicos pedir que, quando chegasse no mês de novembro, o dinheiro que fosse sobrando, ou o dinheiro que tivesse saldo, dos outros anos de 2019, 2018, fosse devolvido. Então, Leonardo, o que é que acontece? A gente, no ano passado, a maioria dos campos, toda semana a gente recebia pressão da reitoria para devolver o dinheiro que estava, não era sobrando, o dinheiro que não estava em saldo, da economia que nós estamos fazendo. Devolve. Só que eu acho que mais alguns 2 diretores administrativos, tivemos a ousadia de não mandar esse dinheiro para a reitoria. E não mandamos esse dinheiro para a reitoria. Recebi cobrança, não, vou mandar, e fiquei protelando até chegar o último dia do ano. Quando foi mais ou menos no dia 19 de dezembro, eu já estava chegando naquele ponto que já não tinha mais cara para dizer assim, vou ter que devolver o orçamento. Pessoal, vocês estão com saldo de 200 e poucos milhões essa ano. Devolva, que é dos anos anteriores, que está em vigor no contrato. Então, a gente foi quando chegou no dia 19, o presidente, ele baixou uma lei dizendo que podia fazer essa utilização do resto a pagar no ano 2021 por conta da pandemia. Então, assim, enquanto os outros campos tudo devolveram o orçamento, eu ainda consegui trazer de 2020 para 2021 220 mil reais. Esse dinheiro, 220 mil reais, ele vem em orçamento? Não, ele vem vinculado em algum contrato. Eu não posso repassar de um ano para outro sem estar vinculado em algum contrato ou empenhado em alguma despesa. Tem que estar em alguma despesa. Então, eu consegui trazer, por exemplo, trazer 90 mil do ano passado para cá de aluguel, consegui trazer 50 mil do pessoal terceirizado, tá? Então, assim, janeiro, fevereiro, março e abril, praticamente eu utilizei somente o dinheiro que eu trouxe no ano passado, Leonardo e Alexandre. Então, com isso, está nos dando uma folga diferente dos outros campos. Essa semana, para você ter ideia, tem campos que está pagando nota fiscal de janeiro. A gente, o Campo Santana do Ipanema, por conta dessa manobra que eu fiz, né, a gente está em dias com todos os fornecedores, com todos os terceirizados, e principalmente com a questão do nosso aluguel. Tá? Então, assim, já soube esse ano que isso não poderá ser feito novamente. Não poderá ser feito. Isso poderia ser feito ao longo dos anos. Esse ano disse que não vai poder fazer isso para 2022. Aí eu fico imaginando, como é que vai ser, né? Coloquei aqui, pessoal, principais despesas que nós temos. 355 mil praticamente é o nosso aluguel por ano, né? Ele vai aumentar, infelizmente esse aluguel vai aumentar. A gente paga 29.600 de aluguel, né? 29.600 de aluguel. Para uma região que nem Santana do Ipanema, o cara recebeu 29.600 de aluguel. É um salário bom, né? Para você ter ideia, o dono do prédio ainda não tendo pena da gente, solicitou reajuste de 25%, porque o nosso contrato é em cima do IGPM, do ano anterior. E o IGPM do ano passado, o IGPM deu 25,74%. Ele chegou para mim e disse, André, vim solicitar um aumento de acordo com o que está no contrato. Eu digo, mas Márcio, eu não vou fazer nada, eu vou pedir aumento. Eu estou na minha razão. Eu digo, rapaz, não é uma pandemia desse. A gente, com o orçamento que nós estamos cortado, quebrado, você nem fazer isso, disse, olha, ele também respondeu assim, André, eu não faço, se minha mãe pedisse, eu nem reduziria, imagina isso para vocês. Então, a gente tem Gilberto, a gente conversou com ele, mas disse, olha, não adianta, não adianta. Vai ser aumento. Ele está dentro da lei, da razão, ele está no contrato, no registro, ele não pediu uma decisão, nunca pediu reajuste. Porque o IGPM sempre era 2% por ano, 3%, do ano passado para cá, a inflação, estourou. Então, 25% de inflação. Então, essa despesa daí vai aumentar em torno de 90 mil. Ele vai receber mais de 400 mil reais por ano de aluguel. Para vocês terem ideia. A nossa vigilância, consumo por ano, mais de 200 mil reais. A limpeza, pouco mais de 136 mil reais. E a parte administrativa, que é o pessoal terceirizado da Global, né? O Mari, que todo mundo conhece, a Elisandra, a Viviane, que fica na repografia, Cecília. Então, esse pessoal, Sandro,
consome 140, um pouco mais de 150 mil reais por ano. Aí, pessoal, fazendo uma soma aí dá quase R$ 1 milhão. Então, vocês imaginem a situação. Nós temos 1.400.000, o presidente corta 600, por enquanto, 800 mil, não dá nem para pagar isso que está aí em tela para vocês. Trouxe esse orçamento do ano passado para cá, deu essa folga para a gente, mas é como eu disse, estamos no limite mesmo. A gente não tem mais aquela audácia de dizer assim, vamos separar um orçamento para fazer tal planejamento, para fazer tal compra, é tudo agora contado. Leonardo, já vou terminar, só para contar. A nossa fazenda do IFAL, pessoal, eu tenho uma preocupação enorme, Alexandre. Eu estava dizendo já, eu acho que eu até comentei com você e com o Gilberto. Não temos orçamento hoje para estruturar aquela fazenda. Não adianta a gente montar prédio na fazenda, área de experimento, área dos animais, porque a gente vai ter que ter uma estrutura de terceirizar também lá, não tem que ter uma estrutura, vai ter que ter, despesa. É outro campus. E hoje eu já disse para o infelizmente, nós não temos orçamento para fazer isso. Nós não temos orçamento praticamente nem para gerir o campo, nem imagine para a gente fazer esse tipo de trabalho dentro da fazenda. Preocupante. Mesmo assim, pessoal, com esse orçamento apertado, contas e mais contas, conta e mais conta, conta e mais conta, eu, né, juntamente com o Gilberto, a pedido de Janaína, que é uma pessoa extremamente, pessoal, dedicada a vocês, posso dizer, ela não está aqui presente, mas eu posso falar a vocês, é uma pessoa extremamente dedicada à causa de vocês, alunos. Ela disse, André, estou precisando de dinheiro. Esse valor de 1.400.000 não tem incluído também da assistência, é diferente. Era até bom que a Janaína estivesse aqui, porque a Janaína ia apresentar os valores do orçamento da assistência. Daí aí, tá certo. Então, pessoal, o que é que acontece? Janaína disse, André, estou precisando de dinheiro, que a assistência veio também cortada, o valor da assistência foi cortado esse ano. Eu disse, Janaína, o nosso orçamento também está cortado. Eu disse, André, faça o que você puder fazer pela gente, porque senão eu vou ter que tirar 50 alunos da folha da assistência estudantil. Vou ter que tirar não sei quantos alunos da folha do auxílio conectividade. Quando ela me disse isso, aqui na minha sala, que eu estou agora aqui, eu disse, Janaína, pelo amor de Deus, não sei como é que eu vou fazer. Pois é, André. Então, infelizmente, a gente vai ter que cortar esse número de alunos da folha de assistência. E o que é que acontece? Fui para lá, fui para cá, cálculo mais cálculo, cálculo mais cálculo, cálculo mais cálculo, corta daqui, corta dali, energia daqui, água dali, contratos, combustível, manutenção, essas coisas, tudo, e consegui trazer 130 mil reais do nosso orçamento. E a assistência tem um orçamento, pessoal, mas eu estou mandando mais 130 mil para custear o auxílio conectividade para vocês, tá? Mais 85 mil para a assistência de vocês, para não ter que tirar nenhum aluno da folha, a gente também manter a do ano passado, dando um total de 215 mil reais do nosso orçamento para vocês, alunos, né? Isso é gasto? Não. Isso é investimento em vocês. Por isso, pessoal, que eu sempre digo para vocês, assim, quando vocês estiverem na frente do computador, com os professores de vocês dando aula, lembre que de todo o esforço que toda a comunidade do IFAL faz por vocês. Eu estou aqui na parte administrativa, a Alexandre está aí na parte de ensino, o Gilberto está na direção geral, todos os professores, todos os coordenadores, porque não é fácil, não é fácil. Eu poderia muito bem pegar aqui e dizer, não, Janaína, então está se preocupando com o aluno, para que você está preocupado? Não, vamos deixar para lá, corta os alunos e pronto. Não precisava nem Janaína esquentar a cabeça, nem Alexandre, nem eu, nem Gilberto, nem ninguém. Mas aquele negócio, a gente faz isso para vocês. Então, assim, não é fácil, pessoal, não é fácil a gente estar destinando 215 mil de um orçamento apertado para vocês, alunos, justamente não perder, né, mais do que vocês já estão perdendo no período desse de pandemia. A gente sabe que é complicado. Imagine vocês, a gente já não está tendo aula presencial e a gente cortar mais de 50 alunos do auxílio conectividade, né, se a situação já está difícil para vocês e complicar mais ainda, é o que a gente não quer, né, infelizmente. Queríamos custear mais, viu, Alexandre? Queríamos custear mais, mas infelizmente, aí, é o que o governo bota pra gente e é o que a gente tem que engolir, infelizmente, por enquanto, porque a gente não tem pra onde correr, não tem onde cortar, pessoal. Pra vocês terem ideia, é que eu estou no outro planilha aqui, a gente zerou muitas coisas aqui, diárias de alunos, a gente zerou, claro que esse ano não vai ter, diária de servidor foi zerado, aquelas viagens, né,
Brida, eu vi Brida participando aí da reunião, ela foi para o Peru. Brida, uma vez daquela, nesse ano, não tinha nem como fazer mais. Né? Aluno ir para outro estado, praticamente cessou. Né? Eu não sei, justamente, pessoal, essa situação é muito complicada, né? A questão de terceirizados, eu estou tentando não demitir ninguém, juro para vocês, mas não sei até quando eu vou conseguir segurar. Está planejado, tá, até o final do ano, mas com esse corte que o governo deu, infelizmente, eu posso chegar amanhã e dizer assim, pessoal, eu vou ter que cortar aqui 2, 3 postos aqui e demitir. Imagine para um pai de família, para uma mãe de família, né? Como a gente vê aqui, a gente tem que demitir pessoas aqui por conta do corte orçamentário que nós estamos passando. Né? E se demitirmos, é menos mão de obra que nós temos aqui, vai ser comprometido o serviço de limpeza, vai ser comprometido o serviço de recepção, serviço de vigilância. Então, assim, infelizmente, eu estou tentando. Alguns campos já cortaram, tá? Arapiraca mesmo já demitiu 4 servidores terceirizados. E, assim, eu mesmo estou tentando ainda levar, eu acho que ainda se Deus quiser, eu vou conseguir levar até o final do ano esse pessoal aqui com a gente. Então, pessoal, então é isso. Obrigado e qualquer dúvida, estou aqui à disposição para responder aí as indagações de vocês. Nós que agradecemos por você trazer a realidade do campus, né? Eu queria já então direto passar a palavra para outra convidada, a presidenta da comissão de retorno, a Débora Amorim de Vasconcelos, e eu queria reforçar para os alunos que quiserem fazer perguntas, se inscrevam no chat. Se inscrever a pergunta no chat, eu passo para o André, e se professores se inscreverem, os alunos têm prioridades para as perguntas. Bom dia, gente. Então, né, no começo do ano passado, acho que foi no começo do ano passado, logo quando iniciou a pandemia, que a gente parou com as aulas presenciais, o Gilberto recebeu um memorando da reitoria para a gente iniciar o plano de contingência para o retorno das atividades. Ninguém imaginou que seria tão difícil assim, né, esse retorno. E o IFAL montou uma comissão sistêmica. Eu vou até disponibilizar aqui para vocês o plano que a gente fez durante o ano passado para o retorno das atividades, para vocês verem o nível de gastos que teremos caso a gente volte presencial. A gente passou esse trabalho para fazer esse plano, foi um plano, assim, de muita pesquisa, vendo normas da Anvisa, todo mundo extremamente engajado nessas reuniões, a gente tinha 2, 3 reuniões por semana para fazer material, e a gente passou uns 2 meses nessa maratona. Quando foi em outubro, esse plano foi lançado. E, assim, a situação do Campus Santana, eu costumo dizer que ainda é mais crítica que a realidade dos outros campos. Por quê? Porque a gente não tem prédio próprio, né, André, como você mesmo disse. Para fazer reformas, precisa tudo do aval do dono do prédio, e isso demanda gasto. Além disso, nossa estrutura não é muito adequada para essas reformas, porque, como vocês podem perceber, o campus é totalmente fechado, não tem ventilação, então isso, o risco de transmissão aumenta, certo? Outro detalhe que eu queria passar também, os terceirizados, está ocorrendo essa demissão. Se a gente retornar, a gente vai precisar de mais pessoas trabalhando, entendeu? Por quê? Porque a limpeza, a frequência da limpeza vai aumentar, vai ter que ter uma barreira sanitária, entendeu? Vai ter que ter alguém para controlar o fluxo de alunos. Então, mais pessoas para o trabalho. Entre outras coisas também, insumos como álcool em gel, água sanitária, todas essas questões que a gente precisa para manter o ambiente de acordo com os protocolos. Se vocês olharem realmente o protocolo, vocês vão ver o tanto de dinheiro que seria
requisitado para esse retorno, né? André vem apresentando o dinheiro e eu venho apresentando as contas, né? Na verdade. Quer dizer, ele apresentou as contas também, mas as contas além desses gastos que ele apresentou, entendeu? Então, é isso, sabe, gente? A gente já fez várias atas, né, André? Você sabe disso, que a gente já fez várias atas para retorno, tudo, mas a gente não tem dinheiro no momento para adquirir esses itens, né? A gente está com atas abertas para qualquer momento poder pedir, e assim, pedir o básico, porque tudo a gente não tem como. Como o prédio é fechado, a gente precisaria de exaustores, eu não sei se vocês sabem o que é exaustores, aqueles ventiladorzinhos. Isso. Precisaria de ventilador, desse ventiladorzinho, que é o exaustor. Precisaria de um ar-condicionado ligado 24 horas por dia, junto com o exaustor. Então, a energia seria de tremendo gasto. A gente não tem energia solar no prédio. Então, são gastos surreais, na verdade, né? E até para o básico, a gente não tem dinheiro para retorno. Como o próprio André apresentou, a gente está com saldo devedor, na verdade. Então, é isso, sabe, gente? Eu não tenho muito o que falar para vocês, porque eu acho que eu já consegui explanar, na verdade, todos os detalhes, né, que a gente tem em relação a isso, a esse retorno. Eu só peço a vocês, realmente, se dediquem. Infelizmente, o momento não é fácil. Eu sei disso, entendeu? Porque eu também sou aluna agora no momento, estou tendo aula virtual, e digo a você, não é fácil mesmo. Mas, infelizmente, só depende da gente, né? E eu digo de coração, porque esse é o futuro de vocês. Eu me preocupo, André se preocupa, todo mundo se preocupa, Alexandre. A gente poderia muito bem deixar para lá, realmente, como ele disse, entende? E seguindo, né? Ó, não tem dinheiro para isso, não vamos se preocupar, mas não é assim, né? Então, a gente faz muito esforço mesmo para manter do jeito que está. E eu peço a vocês, só isso, que tenham motivação, que estudem, entendeu? Porque vocês têm professores excelentes, eu costumo dizer que eu não tive a oportunidade de ter professores como vocês têm, entendeu? Porque eu sei que o nível deles é altíssimo, então se dediquem, certo? Assim, um conselho de uma pessoa que já foi adolescente como vocês. E quando vocês estiverem mais lá na frente, vocês vão lembrar desse conselho e dizer, eita, a Débora estava certa. Porque eu já fui como vocês e eu digo isso. É muito importante esse momento. Viu, Débora? Só para reforçar o que você está dizendo aí, né? Eu acabo até minha esposa mesmo às vezes fala, né? André, parece que você mora no IFAL e passei em casa, né? Eu incorporei muito o Campo Santo Antônio do Ipanema. Para mim, o Campo Santo Antônio do Ipanema, para quem me conhece, sabe que eu luto com isso daqui muito, né? E assim, eu estava dizendo para Gilberto, igual a Gilberto, se nesses próximos 2 anos, que é o término do seu mandato, e o orçamento for cortado desse jeito, eu faço questão, eu e o André, de sair do departamento. De livre espontânea vontade. Porque, Débora, chega um ponto que você não consegue mais, não tem o que você fazer. Eu passo muita noite de sono, pessoal. Muita noite de sono mesmo. Tem hora que de madrugada eu acordo pensando no orçamento, pensando como é que eu vou pagar um fornecedor, pensando na bolsa de vocês, pensando em tudo, na manutenção aqui do campus, em tudo. Então tem hora que o dinheiro ele não compensa. A saúde da pessoa não, entendeu? Não compensa. Para vocês terem ideia, você vê como o negócio, a questão, eu adoto esse campo, do início da pandemia, em março do ano passado, para cá, para hoje, dia de hoje. Claro que é porque eu moro aqui na região, mas todo santo dia eu vou para Santana, para o Campo Santana. Conta-se os dias que eu não estou aqui. Porque eu venho todo dia para tentar ver o que é que eu posso fazer para cada dia melhorar mais esse campus. Para cada dia tentar otimizar o nosso orçamento, para cada dia prestar um serviço de qualidade para vocês.
atender a demanda de vocês. Isso não é fácil, chega uma hora que você não aguenta, entendeu, Alexandre? E assim, é como eu disse. É frustrante. É frustrante. Você, assim, quer fazer as coisas, tudo, e você não tem. Eu vou te falar até uma coisa que até parece até surreal dizer isso. Parece que o trabalho remoto, do ano passado para cá, está sendo bom, porque os meus gastos estão diminuindo. Diminuiu energia, diminuiu água, diminuiu alguma despesa com material de consumo. Eu fico imaginando como voltar. Eu não estou colocando medo para vocês, não, pessoal. Eu vou até responder aqui uma pergunta aqui. Se tem risco de ter greve? Não. A nossa parte mesmo não. Entendeu como é que é? Eu creio que não é até ao ponto. Outra pergunta aqui, a Catarina fez, a questão do campus próprio faz falta? Faz. Só que a questão do campus próprio, como ele é grande, pessoal, o campus lá, eu teria que contratar mais pessoas terceirizadas, mais vigilantes e mais pessoal do administrativo. Porque o pessoal do administrativo, vigilante e o pessoal de limpeza trabalha por área quadrada. Entendeu? Por exemplo, cada funcionário desse terceirizado de limpeza, eles têm que trabalhar numa área de 600 metros quadrados. O Campo Santana tem 3.000 metros quadrados hoje, então tem 5. Não é porque eu quis contratar 5, não, é porque cada um fica com 600 metros quadrados, é porque está no contrato. 5 vezes 600 dá 3.000, que é o tamanho do prédio nosso aqui. Se a gente for lá para aquele campus lá que vai, um dia, se Deus quiser construir, lá é em torno de área construída em torno de 10.000 metros quadrados. Eu teria que contratar, comparando com os outros campos que é do mesmo modelo, só teria que contratar mais 5 pessoas da BRA, mais 2 turnos de vigilante, mais alguns pessoal da Global. Entendeu? Assim, então, assim, praticamente, o custo que você tem com um aluguel é o custo que eu terei com um servidor terceirizado no outro prédio. Então, assim, é complicado. Em relação a outro prédio na região para alugar, não tem. Não tem. A gente queria muito que tivesse uma escola do estado aqui grande, sei lá, uma escola particular mesmo, que pudesse alugar para a gente, mas, infelizmente, esse prédio já foi construído para isso, porque não tinha. A gente solicitou, quando a gente foi alugar esse prédio, a gente solicitou um ofício à Secretaria de Patrimônio da União, para ver se tinha algum imóvel disponível, como na Secretaria de Estado... A gente vê que é um prédio totalmente improvisado, né, André? O governo do Estado, a gente solicitou um prédio que não tinha, a Prefeitura também não disse que não tinha. Então, foi quando a gente, nessas 3 opções, nem da União, nem do Estado, nem do município, foi, Alexandre, a gente teve que pegar e a gente teve que... Aí foi quando esse proprietário disse, eu faço um campo para vocês. Nunca no Brasil aconteceu de o cara fazer um contrato antes de o cara começar a construir um prédio. Mas a gente foi com procuradoria, com a autorização do Ministério da Educação na época, tudo, a gente conseguiu fechar um contrato com o cara antes de o cara construir o prédio. Porque hoje, não sei como estaria na situação, porque a União mesmo praticamente botou a gente para fora. Né? A gente não sei como a gente estaria hoje, que situação a gente estaria hoje aqui em Santana. Apareceu esse prédio para a gente alugar, o cara construiu, alugou. Felizmente, estamos refém, né, da situação. E é isso. O nosso prédio lá que está construindo, eu não sei, Leonardo, se eu tenho um pouquinho mais de tempo, só mais um minutinho só para falar sobre essa questão. A gente teve faz uns 30 dias, faz uns 20 dias, pessoal, que a gente foi convocado para uma reunião, possível uma situação. A gente foi convocado para uma reunião na prefeitura. A prefeita mandou chamar a gente e mandou chamar o reitor e chamou todo mundo. Foi eu, Gilberto, o reitor, o nosso procurador federal, nós 4. Chegamos lá na prefeitura aqui de Santana do Ipanema, estava uma equipe já pronta para atender a gente. Prefeita, o secretário Marcelo, o secretário de Agricultura, o Jorge, 3 procuradores, um arquiteto, engenheiro, tal, tudo. Tinha 10 pessoas deles. Nós chegamos lá, e qual foi, a gente está dizendo, digo, olha, infelizmente a gente vai pegar não seria a prefeita, o secretário, só olha, o terreno lá de vocês estão construindo, é nosso, viu? Vocês não tem mais nada lá. Eu disse, como assim? Pegamos isso aqui, a lei, vocês têm que construir o prédio em 2 anos, vocês não construíram o prédio em 2 anos, e agora está aqui na lei, na época a prefeita, a doutora Remy fez uma lei, e se em 2 anos não construísse, retornava para o município. Aí pronto. Aí a gente
Gilberto ainda ficou meio estressado lá. Ao procurador, quando pegou a lei, chamou a gente para uma sala à parte, eu, o reitor, o Gilberto, disse, pessoal, vamos agora mudar o nosso discurso. Agora a gente tem que falar com uma gíria, pianinho com eles agora. Voltamos para a sala, aí o secretário Marcelo já chamou o arquiteto e disse, olha, aqui o projeto, que para lá. Ou seja, eles destinaram um pedaço, aquela área toda tem 50 metros quadrados, eles só deixaram 20 mil metros quadrados para a gente agora. E os outros 30 mil metros, onde é aquele campo de futebol lá hoje, pessoal, que vocês veem, a feira de Santana, eu vou até adiantar para vocês, a feira de Santana de Ipanema, o mercado da carne, o mercado da farinha, tudo vai ser lá agora. A partir de julho começa as obras lá. Ou seja, a gente vai ficar no estreito agora. Não tem o terreno de Santana também. A gente vai ter que dividir agora com a feira livre, claro, vai ter um mundo, né, tudo, vai ser tipo um teatro, toda aquela feira de Santana, vocês veem aí no centro, vai tudo para lá. E a gente ficou meio que encurralado, ficamos meio no cantinho. Aí a gente foi lá no dia e disse, olha, aí o secretário Marcelo disse, olha, se vocês quiserem, a gente vai deixar vocês aqui e vamos cortar por aqui dessa forma. E a gente teve que, infelizmente, aceitar. Infelizmente, pessoal, a questão da construção do prédio, muita gente pensa que, mas a gente, por aqui de construção, não tem a ver com isso. Isso é um processo licitatório que foi feito, uma empresa entrou em falência, a empresa pediu ainda... restituir algumas coisas. Olha, coisa que estava na justiça, a gente conseguiu estar na justiça em 2019. Fizemos agora em 2020 uma perícia ali para ver o que ia ser aproveitado. Parte ali foi condenada, Alexandre sabe disso, parte ali foi condenada. E agora em 2021, esse ano, que a gente vai retomar o processo licitatório, até a equipe da engenharia nossa está terminando, a gente vai readequar o que a gente tem. Vamos fazer a licitação para começar a construir esse prédio, quem sabe, agora em 2022. Então, assim, só dando um breve resumo, que chega a hora, pessoal, que a pessoa cansa, né? A dizer, vamos, a pessoa está na direção, vamos, a pessoa está no departamento, mas tem hora que não compensa você ter tanto sucesso. Mas eu volto a dizer para você, como disse a Débora, eu estava falando, mas a nossa dor de cabeça, pessoal, a gente incentiva vocês, a gente faz isso por vocês. Por isso que a gente está aqui hoje, entendeu? Por vocês. Então, assim, quando a gente pensa em desistir, né, Alexandre, a gente dá uma respirada e diz, espera aí, não, a gente não pode deixar os alunos na mão. Vamos até o fim, vamos montar para os alunos e vamos fazer. Por isso que eu digo, pessoal, vocês, aproveitem a oportunidade de estar aqui com a gente. Quando você vê um professor na frente da tela de vocês, na frente da sala de aula, dê total apoio a esse professor, a um coordenador, porque pode ser que a gente faz tudo, né? A gente é uma situação, não é fácil. Por trás dos bastidores tem tudo uma problemática que a gente tenta passar para vocês já de forma filtrada, entendeu? Mas se Deus quiser, a gente vai um dia para aquele campo, a gente vai um dia sair daqui, mas assim, vai demorar um pouco, né? Eu sei que esse retorno vai ter que ser por aqui mesmo, e não tem para onde correr, viu, Débora? Posso circular um pouco a palavra aqui, rapidamente, né? Eu vou propor que seja Rodolfo, Alexandre e Débora, né, que foi a ordem que levantou a mão aqui, e eu queria falar só 1 minuto e meio, uma coisa que é importante, né? Aproveitem, estude, mas é bom a gente ver esse movimento e ver qual é a nossa responsabilidade como professores, alunos e técnico administrativo pela crise do IFAL. Não sei se vocês entenderam, não sei se vai ter greve ou não sei o que vai acontecer, mas talvez o IFAL não resista para o próximo ano. É um momento de todos nós resistirmos. Eu tenho um sonho em relação a essas atividades, que é que pelo menos quem está dentro do IFAL seja a favor da educação pública de qualidade. Só isso, né? Eu acho que a sociedade, em geral, já é pedir muito, porque a sociedade ela é anti-educação, né? Mas está na hora de todos nós aqui, que somos cidadãos, se a gente olhar o estatuto do IFAL, está lá educação emancipatória, educação humana integral, esses são os princípios, né? Compromisso com a justiça social, está lá no estatuto do IFAL. Não vamos inventar, né? E qual que é a nossa responsabilidade? Está na hora de cada um de nós vestirmos a camisa do IFAL e defender o IFAL perante a comunidade, tentando convencer as pessoas a votar em partidos e candidatos que priorizem a educação pública. É isso que nós estamos precisando para sobreviver. E qual é, cada um de nós aqui, a nossa responsabilidade perante essa crise? Não é só da administração, não é só dos professores, é do conjunto da sociedade, que é o patrimônio que é o IFAL. Só queria falar isso. É com você agora, Rodolfo.
Pessoal, bom dia. Né? Então, depois dessa toda a conversa, não é bem um bom dia, não, né? É um dia e dias que virão aí que não serão tão bons assim, mas a gente tem que tirar algum tipo de gás em meio a isso tudo, né? Minha fala vai ser bem curta, né? Durante essa semana, eu sempre tentei fazer com os meus alunos, meus encontros síncronos com eles, e fazer um exercício mental de como é que seria a vida de vocês se não fosse a presença do IFAL aqui na região, né? Em que momento vocês, como é que estaria o estado de vocês em relação à instituição, a um acesso à educação de qualidade? Como é que estaria a vida estudantil de vocês? Como é que estaria a expectativa de vida de vocês lá na frente se não existisse o IFAL? Né? E a gente sente muito falta de um movimento estudantil em meio a cenários como esse. A gente vê muitas vezes a participação maciça, ou nem maciça, que também é outro ponto que me deixa muito chateado, que nós mesmos, professores, técnicos, servidores, também, né, com a parte, eles não conseguem vestir a camisa da instituição na qual faz parte, né, onde o pão, né, o meu pão, minhas contas são pagas com o salário do IFAL, então depende também do IFAL para muita coisa, e eu percebo que tem colegas, servidores que não compactuam, não vestem a bandeira em situações críticas como essa, né, e o apelo que a gente faz é que isso seja algo mais voltado para todo mundo, que todo mundo esteja participando, principalmente vocês alunos, né? A instituição existe por vocês e para vocês. Isso é a fala que eu sempre falei, que eu falei durante a semana toda para todas as turmas. Eu entrei no IFAL essa semana, vazio, silêncio, fiquei emocionado. Na aula do primeiro ano B, ainda chorei um pouquinho, porque ter um prédio daquele ali montado não vale de nada, gente. Não vale de nada. Não vale de... Eu não falo a palavrão porque tá sendo gravado. Mas o coração, a vida de uma instituição, de uma escola, são vocês, alunos. E a gente sente muita falta de vocês em meio a um momento como esse de luta, de briga, de reivindicar, de chegar em casa, conversar com os pais, que tem muito pai que tem filhos nas instituições públicas e não valoriza a gente, não valoriza. A gente tem muitos defeitos, temos, né? Tem muitos que melhorar, temos. Né? Vocês, a maioria das pessoas pontuam muito nossos defeitos, esquecem nossas qualidades. Aí quando perde, aí vê, né, o quanto que era especial a instituição naquele momento. Então, é um momento que eu quero muito, um apelo que a comunidade estudantil participe, né, desse momento, converse com seus pais, converse com seus familiares, não é? E usem as redes sociais. A gente usa a rede social para tirar foto de um prato do almoço que está comendo. Então, use também para falar alguma coisa, postar algo, enfim, alguma coisa que venha a defender aquilo que vocês fazem parte, né? O André passou o orçamento aí, mas assistência estudantil está tudo bem. O que acontece? Muito aluno fica tranquilo em meio a toda essa conjuntura negativa, porque a bolsinha dele está garantida. Mas se André chegasse aqui hoje e dissesse, metade dos alunos vão perder a assistência estudantil, aí, meu irmão, o bocão seria, né? Aí todo mundo, eita, meu Deus do céu, eita, meu Deus do céu. Então, é um problema que é crônico na nossa sociedade. Enquanto não mexer no bolso de fulano, né, fulano tá aí, caladinho de boa. Então, vamos parar com isso também. O IFAL não é um emprego, o IFAL não é um banco, o IFAL não é um local de doar dinheiro, né? A gente é um dinheiro público, não é um dinheiro que é público, e que é para manter vocês dentro da instituição. Então, não é porque a assistência estudantil está mantida que a gente vai afrouxar essa luta, né? Ou relaxar isso. Estão percebendo que estamos com um momento real dessa instituição fechar, né? E quando fechar, eu estou com um emprego garantido, mas eu vou para casa de caramba, não sei para onde o governo me colocar, né? Vou trabalhar não sei onde, né? A Débora, o André também, todo mundo, né? Vocês, alunos, a corda vai arrebentar para quem é mais fraco. Vocês, se virem, né? Então, parem, pense e valorize. Temos problemas, é muita atividade, é professor que dá aula ruim, enfim, é tanta coisa, tem problema, sempre terá. Mas o contexto geral, somos uma escola de qualidade e que vocês precisam da gente e a gente precisa de vocês. Alexandre? Ô, Rodolfo, só respondendo a pergunta de Rodolfo até, Alexandre, só que ele colocou aqui no chat, você perguntou, Rodolfo, a questão da vigilância é muito cara, né? Falou o contrato da vigilância. Para você ter ideia, pessoal, no ano passado nós tivemos uma reunião
Assim, todo mundo a gente fica tentando tapar o sol com a peneira. Qual é o nosso próximo passo agora, nessa questão de vigilância? Estamos terminando a licitação, vai ser assinado agora o contrato, próximo, agora até o dia 15. De manhã, pessoal, aqui não vai ser mais vigilante, vai ser porteiro. À noite vai ficar o vigilante armado, mas de manhã vai ser porteiro. Para tentar reduzir em praticamente a metade do contrato. Então, assim, a gente vai, todo ano é aquele negócio, vamos tentando, vamos reduzindo aqui, vamos fazendo alguns ajustes aqui, entendeu? Mas, assim, está prejudicando, né? Está prejudicando. Então, assim, Rodolfo, vamos ter porteiro agora, pessoal. Os alunos, quando voltar, vocês não vão ver mais vigilância armada durante a parte da manhã, tá? Vai ser apenas um porteiro, como a gente vê na escola do Estado, que recepcionará vocês, né, na entrada. Porque a questão da vigilância mesmo, a gente não vai poder mais manter a vigilância na parte da manhã, né? Se a gente não, à noite a gente tem que manter por conta que temos nossos bens e aqui poder ficar muito vulnerável à questão de roubo, né? Só para responder, viu, Rodolfo? Pessoal, a gente teve aqui, né, agora, mais um momento de uma conversa muito franca, né? Eu acho que ficou muito claro para todo mundo, né, a situação. Foi muito didático, né? Foi muito direto. Né? É importante o André resgatar esse histórico do Instituto Federal do Campus Santana do Ipanema na cidade, né? Apontando quando a gente chegou, qual o orçamento que a gente tinha e o orçamento que a gente tem hoje. Né? E o campus cresceu, então a conta não está fechando. Né? E o quanto a gente contribui para o crescimento do nosso aluno. Né? Quando o André resgata a questão dos alunos indo para congresso, levando o nome do Instituto, levando o nosso nome junto, e eu relembro todo o esforço da direção do campus, de André, de Gilberto, né, do departamento de ensino, em garantir, inclusive, a retirada de passaportes para esses meninos irem, né, apresentar esses trabalhos. Isso é um modelo de educação pública que eu acredito. Né, e a gente não pode deixar isso morrer. Né, e eu fico até emocionado em dizer isso, porque o Instituto Federal, onde quer que ele chegue, ele faz a diferença. E a gente fica pensando assim, não, eu vou pensar no eu hoje, enquanto aluno, hoje do Instituto. Eu acho que isso vai muito mais além. A gente tem que pensar no nosso irmão que vem para o Instituto, no nosso primo que vem para o Instituto, e lá na frente o nosso filho que pode vir a estar no Instituto. Né? É uma instituição de muitos anos de história, fazendo a diferença no estado de Alagoas. Então, assim, essa questão da gente ter que vestir a camisa e lutar e se apropriar do que é nosso é muito importante. É muito importante. Né? Quando Débora traz na fala dela, né, todas as questões que foram pensadas e repensadas e planejadas e replanejadas em relação a esse retorno presencial, vocês começam a entender o tamanho da pressão que a gente está sentindo da sociedade para esse retorno. Independente de ter vacina ou não, a gente tem essa pressão de todo mundo para o retorno. E vocês começam a entender o quanto é complexo. Né? Além das questões de cuidado com a saúde do servidor, com cuidado com a saúde do aluno, toda a questão estrutural e que a gente precisa pensar e repensar para esse retorno seguro para todo mundo. Né? Então a gente começa a entender o quanto é complexo. Então esse momento é muito importante para que a gente comece a entender as entranhas em relação ao funcionamento do campus, que parece, de quem está de fora, parece ser muito tranquilo e muito simples administrar isso tudo. Né? Quando o André fala das noites sem dormir, né? André sabe que isso não é uma exclusividade dele. Né? É toda uma equipe que conversa muito sobre isso. Eu já perdi as contas, sinceramente, quantas noites eu não consegui dormir, eu olhei para a janela, estava claro. Né? Porque não é fácil, Né? O professor Rodolfo sabe disso, está junto com a gente na gestão, não é fácil abraçar um cargo desse, né? A gente faz por acreditar. Eu acredito que todos aqui fazem isso por acreditar no modelo de educação que a gente implementa, né? Essa educação libertadora, essa educação que forma sujeitos críticos, né? Como o Leonardo está sempre pontuando, a gente precisa pensar fora da caixinha. A gente precisa pensar fora, né, de um contexto pontual.
né? A gente precisa pensar além, a gente precisa pensar nesse modelo de educação, nesse Instituto Federal, como um bem público de todos nós, que pertence a todos nós. Né? Então, é muito importante essa fala didática de André, didática de Débora, né? As questões apontadas em relação à Fazenda, a luta que foi, André sabe, a luta que foi conseguir a Fazenda, e toda a luta, né, professor Augusto, professor Gilberto, né, para estruturação, porque a gente tem um total entendimento o quanto a Fazenda estruturada vai fazer diferença para a formação dos nossos alunos. Né? Não só de agropecuária, mas de administração também, porque os projetos que serão desenvolvidos na Fazenda podem e devem incluir o pessoal da administração. Né? Eu estava dizendo, pessoal, a gente precisa manter a esperança, né? Porque assim, foi um momento duro, complicado, a gente precisa manter a esperança para vestir a camisa realmente e lutar para a permanência desse modelo de educação que a gente vem implementando há mais de 10 anos no município de Santana do Ipanema. Né? Então, quando o André traz toda a dificuldade em relação à implementação da Fazenda, as dificuldades em relação à questão do prédio permanente, quando ele traz esses pormenores para a gente do cálculo que ele precisa fazer, para a quantidade de servidores terceirizados que a gente precisa ter ali para manter o campus limpo, para manter o campus higienizado. E quando Débora traz, minha gente, isso vai duplicar, triplicar a nossa necessidade quando a gente implementar os protocolos de segurança. Né? Então, assim, vocês começam a perceber como é complicado e quantos pormenores a gente precisa pensar para manter essa engrenagem funcionando. Né? Então, assim, quando a gente começou a pensar, né, o professor Leonardo trouxe, né, e isso é inerente à formação dele, né, o professor Leonardo é um constante inquieto em relação a todas essas questões, a gente percebe na fala dele essa empolgação, né, por perceber o quanto isso é precioso para a gente. Né? E quando ele nos convoca, né, a sentar para conversar sobre isso, é importantíssimo. Né? Leonardo, ele convocou a todos nós, né, para conversar, para sentar, prontamente a gente sentou, conversou, a gente alinhou, né, a gente chegou num formato mais adequado para discutir essas questões, o mais didático possível, né? Então, pessoal, eu só tenho a agradecer a todos do Campo Santana. Né? Não é fácil, né, estar à frente do Departamento de Ensino, não é fácil estar à frente do Departamento de Administração, não é fácil estar como coordenador, não é fácil estar como professor nesse momento. Né? Os nossos professores estão se reinventando, né? E eu digo isso enquanto professor, porque eu digo a Neto, eu vou enfrentar esse desafio, mas eu não largo a sala de aula, porque eu não tenho como me desvencilhar disso, né? Porque a gente precisa estar lidando ali no dia a dia para entender as questões, né, mais de perto. Então, assim, eu só tenho a agradecer a todos vocês, né? Em relação aos alunos, a gente nem tem como mensurar o quanto é complicado para os alunos. Né? A gente sabe da realidade do Campo Santana, da realidade do nosso aluno. Né? Eu estou há 10 anos no campus e, minha gente, eu já escutei histórias de chorar de pais e mães de aluno em reunião. Né? E, assim, o nosso amor pelos estudantes, né, eu acho que é inquestionável, porque a razão de ser, como na minha primeira fala, a razão de ser do Instituto Federal são vocês. Então, assim, a gente pensa nessa questão do aluno com muita sensibilidade. André falando de Janaína, ela já ligou para mim chorando. Alexandre, o que é que eu faço? Eu digo, vamos aperrear André. A gente chega para André, pelo amor de Deus. André sabe, cada... que eu não posso dizer a palavra, cada pega, mas o André puxa de lá, a gente puxa de cá. Mas o bom é que a gente tem uma equipe com essa sensibilidade para compreender a importância da manutenção, da ampliação das bolsas de permanência, de qualquer tipo de auxílio que a gente puder dar
porque a gente sabe a situação não é fácil. Eu conversando com o professor Odaí, com o professor Leonardo, com Janaína, que fazem, né, minha gente, não é brincadeira, mesmo diante de uma pandemia, esses profissionais, né, irem a campo, verem a realidade do aluno nua e crua. Tem depoimentos de Leonardo que não saem da minha cabeça. Eu vou chegar para mim e dizer, Alexandre, a situação do aluno é essa, a gente chegar e dizer, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, que políticos são esses que estão tão desconectados da realidade do povo? Né? Então, assim, é importante, eu vejo a Janaína vai nas discussões, professor Odaí, né, pelo amor de Deus, não tem nem o que dizer, né, do professor Odaí, porque é aquele que está ali, que eu costumo dizer, o professor Odaí é um homem de, o sobrenome dele é trabalho, que eu digo, não, é complicado, não é fácil, mas, minha gente, toda a nossa fala aqui é para que a gente se aproprie do que é nosso, né? E vocês entenderem que o que a gente está fazendo aqui é pensando no nosso aluno. Né? Eu estava lembrando esses dias, estou falando muito, mas eu estava lembrando desses dias de uma cerimônia de formação de turma. Né? E quando a gente vai lá para frente, que a gente é chamado para falar, né? E a coisa que mais me fascina é perceber a evolução de vocês. Como vocês entram no Instituto e como vocês saem do Instituto. Minha gente, por isso que eu faço questão de permanecer com as minhas turmas no primeiro, no segundo, no terceiro ano. Quem foi meu aluno e é meu aluno sabe disso. Porque, para mim, o que mais me fascina é perceber essa evolução de vocês enquanto seres humanos, enquanto pessoas, cidadãos críticos. Né? Então, assim, quando a gente vê vocês crescendo e a gente percebe o amadurecimento de vocês, alunos que entravam aqui mal falavam e, de repente, estão à frente de projetos, estão mudando a realidade da sua região, estão à frente de cooperativas, isso é fascinante. Né? Aí eu estava até lembrando, minha gente, comecei em uma dessas reuniões, comecei a falar, fui me emocionar quando eu olhei para frente, os meus alunos estavam todos, eu não aguento uma coisa dessa. Eu não aguento uma coisa dessa, porque a nossa função enquanto educador é fascinante. É fascinante por perceber essa evolução de vocês e o quanto a gente contribui com um pedacinho que seja para essa evolução de vocês. Então, a razão de ser do Campus Santana do Ipanema e do Instituto Federal são os alunos. E toda essa conversa, todo esse esclarecimento é para manutenção disso. Para manutenção disso. Não só para vocês que ainda estão aqui, mas para os que virão. Né? Para os que virão. Eu falo com o Gilberto, é tão interessante que a gente vê. Aí eu digo, os meninos já vêm, professor, o meu irmão falou de você. A minha prima falou de você. Daqui a pouco eu vou estar escutando, meu pai falou de você. Eu digo, valei-me, misericórdia. Mas eu quero que chegue esse tempo. Né, de eu estar no Instituto Federal e um aluno chegar para mim e dizer, meu pai falou do senhor quanto era professor dele. Então, a gente precisa lutar por essa instituição, né, que tem um modelo de educação ímpar no país. Né? Então, assim, agradeço bastante, agradeço muito a todos vocês, né, e vamos manter, a gente vai ter outros momentos, já esse, Leonardo, como esse, para conversas, esclarecimentos, para essa construção, né, para essa construção junto com vocês. Obrigado a todo mundo. Se tudo der certo, todo sábado. Débora? Vou concluir aqui. Minha internet está péssima, cortando. Eu espero, qualquer coisa, vocês me avisem. Eu desliguei até a câmera aqui para ver se melhora a conexão. Mas assim, gente, eu fico triste porque a gente começou a reunião com 80 e poucos alunos, agora a gente só tem 69. E a gente tem quantos alunos, em média, no campus? Uns 600, né? 500 por aí, né? 470 só integrado. Pronto, exatamente. Então, assim, senti falta. Ano passado, quando foi por volta de setembro, que anunciaram que as aulas iam começar de maneira remota, vi muito desabafo nas redes sociais, né? Do IFAL,
da UFAL também, o pessoal dizendo, porque o professor, ele quer ficar trabalhando em casa mesmo, ele não quer trabalhar, e tudo isso, enfim, gente, não é culpa do professor. Isso eu digo de verdade. A vontade do professor é voltar para as aulas presenciais, porque eles estão trabalhando muito mais, não tenham dúvidas disso. E é isso, sabe? Eu penso um pouquinho da compreensão de vocês em relação a isso, né? Em relação a essa motivação. Eu sei que existem os problemas pessoais de vocês, assim como também tem os problemas pessoais, como cada um tem seus problemas pessoais. Os professores também estão enfrentando problemas diversos, né? A comissão de retorno já começou a fazer o mapeamento dos servidores que vão poder retornar, porque nem todos são saudáveis para esse retorno. Depois a gente vai partir para vocês, quem vai realmente poder voltar, quem não vai. Estamos esperando a planta do prédio, do dono disponibilizar, que já vem há tempos a gente pedindo essa planta atualizada, porque como o prédio passou por reforma, ele não atualizou a planta ainda. A gente está esperando essa planta. O Rodolfo ficou de fazer o dimensionamento de quantas pessoas vão dar por turno, porque não pode aglomerar, então, tipo, não tem como todo mundo voltar no esquema que era antes, né? Porque é muita gente para pouco espaço. Então, são essas questões que eu quero que vocês reflitam, né? Eu sou do interior também, como vocês, sou sertaneja, né? Sou de Piranhas. Como o IFAL veio para cá, eu já estava na graduação, fui para Paraíba, para vocês terem noção, para me formar, entendeu? Então, assim, são muitas oportunidades que vocês estão tendo. E eu fico pensando, poxa, se na minha época já tivesse o IFAL aqui em Piranhas, seria tudo diferente. Mas não, eu não tive essa oportunidade. Meu ensino não foi tão ruim, mas também não foi ótimo como é no IFAL. Mas é isso, sabe, gente? Reflitam sobre esses pontos. Se precisarem de alguma coisa, eu sempre estou à disposição, vocês sabem disso. A gente da assistência estudantil está fazendo plantão direto, e eu fico dizendo, Janaína, pelo amor de Deus, a gente tem que esclarecer para os alunos a questão do orçamento. Essa conversa realmente, eu sei que demorou ter essa conversa, mas era uma situação tão delicada que a gente não queria repassar para vocês, e também por ser questões assim que podem até meio que desmotivar, né? Mas é isso, Janaína, a gente tem que passar essa situação, tem que dizer. Ela disse, Débora, pois é, não sei o quê, e a gente ficava naquela coisa. Mas é isso, sabe? A gente fica preocupado, tem dia que eu choro. Hoje eu fui falar aqui, mas eu estava com a voz assim meio embargada, sem saber escolher as palavras para falar para vocês, porque não é fácil, certo? Não é fácil mesmo. E é isso que eu quero deixar para vocês. No momento é só. E muito obrigada pela presença de cada um e vamos à luta, né? Eu acho que chegou o momento da gente encerrar, né? Eu gostaria de agradecer a brilhante apresentação, didática, direta, né? Dos nossos dois convidados, o André, acho que foi excelente a forma da apresentação. Muito obrigado também, Débora. Agradecer a todas e todos os alunos que estão aqui, que, como já foi ressaltado pelo professor Alexandre, vocês são o motivo da nossa existência enquanto instituição, vocês fazem a escola. E queria desejar a todos vocês um excelente almoço agora, apesar que vai estar um pouco amargo essa comida, né? Vai ser difícil, mas é sempre melhor a gente lidar com a realidade do que quando a gente ficar na fantasia e a bolha explode de repente. É muito mais traumático. É melhor a gente trabalhar a realidade e a elaboração dela aos poucos. Tá bom? Boa tarde para todas e todos e um beijão para vocês, viu? Muito obrigado pelas palavras, Rodolfo que já saiu, Alexandre, Débora, André, e até próximo sábado, se tudo der certo.